Miguel, que alegria, rapaz, te encontrar aqui. Seja muito bem-vindo. Misael, alegria minha, prazer todo meu estar aqui no canal do Fuxico Gospel. Honrado por Deus estar aqui também. Você está sendo entrevistado, o apresentador, aliás, está sendo entrevistado aqui. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Miguel, rapaz, você é tão jovem, 1 milhão de seguidores nas redes sociais, só no Instagram. Como que é para você, com essa juventude, já se tornar dentro desse meio evangélico digamos que até referência, né, para muitos jovens? Como é que você encara isso? Assim, eu comecei a pregar com 3 anos de idade, né? 3 anos de idade já comecei na igreja. Assim, cara, eu acho com muita naturalidade, porque assim, é um chamado que Deus nos deu e que eu levo da melhor forma possível. Esse menino tá avançado, tá? Com 3 anos, não sei nem se eu falava direito, ele já tava pregando, filho. Jesus, Deus é bom. Não é um peso sobre mim, até mesmo porque a Bíblia diz, Jesus disse, o meu fardo, ele é leve e o meu jugo, ele é suave. Então não há um motivo de ser um peso, sabe, um fardo, né, sobre os meus ombros. Eu levo a vida tranquilo, levando a palavra de Deus, pregando o evangelho e cumprindo o ídolo do Senhor. Você está com qual idade hoje, Miguel? Eu estou com 14 anos, 14 anos de idade. Você continua estudando? Continuo estudando, estudo. Como é que é conciliar a agenda com escola? Cara, eu faço muito. Hoje tem um aplicativo de São Paulo, que é o CMSP, todo mundo tem, todos os alunos têm, que é o Atividades e Tarefas. Você pode estar fazendo pelo aplicativo. E eu tenho uma licença da escola quando eu vou viajar. E tiro a forma remota, estudo remotamente pelo celular, pelo aplicativo da escola. Rapaz, na minha época não podia faltar colégio, não. Era lá na escola mesmo, sentadinho aprendendo lá, professor explicando. Essa pra mim também é nova, não sabia não. E agora você pode estudar por aplicativo, de casa. É, o mundo tá avançado mesmo, viu? Tu consegue manter tudo em dia? Tudo em dia, graças a Deus. Legal. E as viagens, cara? Como é que você viaja? Viaja sozinho já? Como é que é? De vez em quando eu viajo sozinho, com autorização dos meus pais, né? Hoje tem um papel que até mesmo os pais que estão me ouvindo conseguem colocar o seu filho dentro do avião sozinho através desse papel, que é autorização de viagem para menores de 16 anos. O pai e a mãe assinam, reconhece cartório, o filho entra no avião normalmente pela Gol, pela Latam, e ele consegue viajar normalmente. De vez em quando, eu viajo com algum amigo meu ou com alguém da minha assessoria para estar me conduzindo, mas não é sempre que eu viajo sozinho, não. Sempre eu estou com alguém. Uhum. Eu tenho visto nas redes sociais, a gente tem visto muitas críticas ao jeito como você ministra, algumas revelações que você faz. Como é que você recebe essas críticas? Isso te entristece de alguma forma? Misael, assim, entre aspas, entristece sim, porque eu gostaria de entender o porquê dessas críticas, o porquê desse ataque. Assim, não são ataques, realmente são críticas. Algumas destrutivas e outras construtivas. Uma dica que eu te dou é aprender um pouquinho sobre Bíblia. Tudo bem que a gente às vezes se engana em algumas coisas. Um exemplo, eu estava num vídeo com meu amigo Davi Oliver no canal Papo com Oliver. E eu acabei falando que Paulo estava na ilha de Patmos. E eu estava falando, na verdade, sobre o Apocalipse, a revelação que João teve quando estava preso na ilha de Patmos. Assim, são coisas que são até relevantes. Você trocar alguns nomes, esquecer algumas coisas, mas você afirmar uma coisa que não é verdade, claro que vai gerar críticas. Inclusive, ele veio nas redes sociais dizer que ele estava sendo muito perseguido como se fosse um adulto, só que ele ainda tinha 14 anos. Se você não quer receber a responsabilidade de um adulto, não faça coisas que deveriam ser para um adulto fazer. As críticas são por aquilo que você faz, que a gente identifica que não é da parte de Deus. Se for da parte de Deus, se é Bíblia, se está pregando a palavra, nós vamos aplaudir, elogiar muito. E as nossas críticas não são para te fazer mal, mas são para te despertar para ir para o caminho certo, tá? Por que essas pessoas se levantam contra nós? Você que é pai, você que é mãe, que está me assistindo aí agora, se ponha no lugar. Já imaginou você abrir ali o seu Instagram, o seu celular, e você se deparar com o seu filho sendo bombardeado, sendo atacado, uma enxurrada de pessoas ali denegrindo a imagem do seu filho, porque ele prega, porque
a voz dele, porque o jeito dele, porque o terno dele, porque a língua estranha dele, porque a forma dele estar pregando. Não, não, não. Não tem nada a ver com terno, não tem nada a ver com a forma de falar, com o cabelo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um negócio de mentira, de the king, the of, the power. Eu tô profetizando na sua língua, na língua do país que você vai viajar. Pô, pelo amor de Deus, irmão. Que nem aquele Marcinho que teve aí, que estava profetizando sobre a vida de não sei quem, e eu vou profetizar em chinês, ticotocorocoticadicadá. Pô, pelo amor de Deus, meu irmão, não brinca com as coisas de Deus, não. Seja verdadeiro, se Deus mandou, faça, se não mandou, fique calado. Israel, eu imagino assim, o que é melhor? Eu estar no altar ou estar com um fuzil na mão falando, passa tudo, tia? O que é melhor? Eu estar no altar, pregando a palavra do Senhor, ou estar fazendo outras coisas como a nossa juventude está fazendo? O que eu acho engraçado é que hoje em dia as pessoas elas não acham errado uma criança de 12, 14 anos de idade está namorando, está falando sobre sexo, né? 12 meninas de 12, 14 anos de idade estão tendo filho. E hoje em dia as pessoas não repudiam isso como uma forma de uma criança estar em cima do altar. Eu só quero lembrar essas pessoas que me criticam que eu tenho 14 anos de idade e que eu sou ainda uma criança. Tenho muito para aprender, tenho muito para crescer. E as pessoas estão me batendo como se estivesse batendo uma pessoa que tem 30, 40, 50 anos, de uma forma violenta, grotesca, baixa, covarde, sabe? De uma forma assim, sabe, sem credos nenhum, sem formas nenhuma, estão me batendo de uma forma assim, fora do normal. E eu queria entender qual que é o ódio dessas pessoas para comigo, qual que é a raiva dessas pessoas para comigo, porque eu estou no altar, porque Deus me usa, porque eu prego a palavra. Não, não, é só por conta das inverdades. É só por conta de falar que Deus falou e Deus não falou, Deus mandou entregar e não entregou, que eu tô vendo um demônio que vem lá de outro lugar. Os demônios são territoriais. Ah, vem lá de outro lugar, não é daqui, vem não sei da onde. Irmão, cuidado. Enquanto você é menino, se faz coisa de menino. Eu só quero lembrar que eu tenho família, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, né? Eu tenho uma casa. Hoje, eu que sou. Quem recebe uma profecia que não seja verdade, quem recebe uma visão, uma revelação que também não é verdade, que não é da parte de Deus, também tem pai, também tem mãe, também tem família. É isso que a gente tem que ver, né? Não é só para um lado, ou do outro também tem, filho. Sustento a minha casa juntamente com meu pai que trabalha, né? E eu prego a Brasil afora e eu levo o evangelho e as pessoas estão me batendo porque eu estou em cima do altar. Será que, pois, eu estou me batendo por causa disso? Então, assim, eu gostaria de as pessoas. Lembrando que até o pastor Eliseu Rodrigues agora entrou nessa história, dizendo que tá dando conselhos, né? Quase que assessorando ali, dando uma mentoria. Assim, cara, o jeito dele falar, ele tem uma oratória boa, um posicionamento bom em cima do altar. Quando ele se converter de verdade, quando ele tiver aí uma mentoria de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, vou te dizer, vai ser uma bênção verdadeiramente. Pode ser um grande pregador da palavra de Deus, mas para isso ainda precisa amadurecer e não fazer coisas enganosas, tá? Ao menos colocar a mão na consciência. E quando ela vai lá e comenta o comentário, isso nos machuca, né? Isso nos entristece. E a pessoa cutuca ali para ver a minha resposta, eu não vou responder ninguém, porque se eu sei quem eu sou em Deus, não tem por que eu estar me justificando. Eu só estou dizendo ali a forma que as pessoas me batem. Ó, se eu sei quem eu sou em Deus, não preciso estar ali me justificando. Por isso que eu não vou responder. Só que agora ele veio com a questão de mandar mensagem para alguns pastores que estão falando dele, dizendo que vai processá-los. Ou eles se retratam nas redes sociais, ou eles apagam os vídeos aí, senão serão processados. Então, assim, já começa a entrar em contradição. Ele é jovem, a gente não está aqui para derrubar, mas a gente está aqui para aconselhar, tá? Para a gente viver uma vida de verdade, não viver uma vida mentirosa, de engano, entendeu? Mas viver uma vida verdadeiramente pautada na palavra de Deus, fazendo aquilo que é certo, que é verdade. Aí a gente vai aplaudir, as pessoas vão continuar seguindo, vão continuar admirando o trabalho. Mas enquanto isso não acontece, fica difícil. Que é muita covardia, ao meu ver. Como que a sua mãe, especialmente a sua mãe que é enferma, né, ela sofre de câncer, como que a sua mãe e o seu pai enxergam essas críticas em relação a você? Israel, embora eu privo meus pais até onde eu consigo privar eles,
de todos esses ataques, porque quem é mãe, quem é pai, sabe que alguma vez na vida, ali, alguém falou Ô, Misael, uma pergunta, você tem filhos, não? Sim, 3. 3 filhos. Eu acho que como você, como um pai, eu acho que já aconteceu algum caso de escola, né? Alguém ali, você foi tirar satisfação com os pais, tá? Alguma coisa assim deve já ter acontecido com o seu filho, ou não sei. Mas quem deve estar me assistindo já deve ter acontecido com os filhos. Você imaginou quando você toca num filho de alguém, né? Já imaginou você ter os seus 3 filhos? Misael, eu quero fazer uma pergunta para você. Já imaginou se alguém toca no seu filho, né? Ali maltrata o seu filho, né? Debocha, né? Xinga o seu filho? Como que você se sentiria como pai, né? Com toda certeza, uma fera, né? Porque é o seu filho, é só criar o seu ninho. Agora bem, pois, agora já imaginou um pai e uma mãe, como que ele se sentiria vendo seu filho naquela perseguição, naquela coisa? Como que Maria, na Bíblia, se sentiria vendo seu filho, Jesus Cristo, sendo crucificado, sendo apedrejado, sendo cuspido, vendo a sua carne sendo tirada do seu corpo? Ou seja, eu imagino a dor que é para um pai e para uma mãe. Pô, foi longe agora. Comparar o que ele tem vivido nas redes sociais por conta daquilo que ele fala que a pessoa não concorda. Ele queria comparar agora com o sentimento de Maria com a crucificação de Jesus. Essa foi forte demais. Ver isso para os filhos. E eu imagino a dor do meu pai, da minha mãe, vendo a perseguição que eu estou sofrendo. Mas mesmo assim, minha mãe e meu pai me incentivam: Miguel, Deus é com você, há uma chamada na sua vida, continue, não pare, Deus te levantou, Deus te vocacionou. E minha mãe e meu pai segura ali e toma todas as pedradas, toma as minhas dores, me incentiva, me ajuda nos momentos de choro, nos momentos de luta, porque não é fácil ser bombardeado, ser atacado pela forma que eu estou sendo, covarde, medíocre, baixa, inescrupulosa. É muito difícil, dói muito. Mas Deus tem confortado o coração dos meus pais a cada dia e Deus tem ali nos ajudado dia após dia nessa missão que Deus me deu. Você falou, inclusive, agora há pouco que o seu pai não é evangélico, né Miguel? Uhum. Meu pai não é crente. E mesmo não sendo crente, meu pai vê a luta que eu passo. E meu pai falou uma coisa para mim que eu paro e penso para pensar. Quem me ataca não é o ímpio. Pelo contrário, essa palavra está chegando ao ímpio. Quem me ataca é quem segura uma Bíblia, diz que é crente e está em cima do altar. Mas mesmo alguém que está de fora consegue perceber coisas que pessoas que estão aí dentro não conseguem perceber, né? E foi assim mesmo. A Bíblia diz que Jesus ele veio para os seus e os seus o receberam. E sempre quem vai atacar é os que dentro. A Bíblia diz que o profeta não tem honra nem mesmo dentro da sua própria casa. Então, quem ataca não é as pessoas que estão fora. Quem ataca são as pessoas que estão aí dentro. É o nosso clã evangélico em algumas partes. Então, ele vê com muita tranquilidade e me incentiva a continuar pregando a palavra do Senhor Jesus. Você se compara com Jesus? A Bíblia diz, Paulo diz, sejam meus imitadores como sou imitador de Cristo. As ações de Jesus que eu me comparo. Jesus, ele toma pedrada e Lucas, Jesus, ele olha assim, doutor Lucas escreve, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. As ações de Jesus Cristo devem ser a nossa pauta nos dias de hoje. E Paulo diz assim, sejam meus imitadores como sou de Cristo. E eu sou um imitador de Cristo, né? Levo a palavra de Cristo e suporto as ameaças, as provas como Jesus Cristo se suportou. Então, você respondeu a sua pergunta, sim. Me comparo como Cristo nas ações. Muito bem. Miguel, uma das... Então, assim, compara o Cristo nas ações, tem que pregar sem cobrar nada, sem receber nada, né? Tem que caminhar nessa grande labuta que existe aí do Evangelho, nessa busca constante a Cristo e nessa caminhada incessante de ser um pregador do Evangelho de Cristo, né? Tem que, assim, não desfrutar financeiramente, né, daquilo que é levado das igrejas. Assim, é um assunto que a gente vai chegar mais para frente. Não sou contra
quem vive uma vida de itinerância, louvando, pregando, receber uma oferta da igreja. Agora, estipular valores, não sei se isso aí é comparado com Cristo, não. Críticas que eu vejo as pessoas fazerem ao seu ministério e até a forma de você pregar, talvez até criticam você por pregar heresia, pelo jeito que você prega, por fazer revelações. Esse jeito que você aprendeu a pregar, você aprendeu a pregar onde? Quem é a sua referência? Cara, eu vou falar uma coisa para você. Primeiro, não se aprende a pregar. Eu acho errado a pessoa falar, eu aprendi a pregar. Não se aprende a pregar. Até hoje eu estou querendo entender se aprender a pregar, porque eu não sei pregar. Eu sei dizer que Jesus é bom. Eu sei ler o texto, aplicar o texto, fazer ali as aplicações que um texto precisa ter como um pregador. Agora, a minha referência é claro. Eu tenho um pastor, que é o pastor Marcinho, eu tomo ceia, sou dizimista, congrego, participo da mesa do Senhor. Agora, sim, a minha referência tem muitas referências. Pregadores que começaram ali com 12 anos, pregando, como o pastor Marcos Feliciano, o pastor Eliseu Rodrigues, entre outros pregadores, começaram a pregar novos, assim como eu, e cresceram pregando ali, dizendo a vontade do Senhor. Essas são minhas referências. E a maior referência de todos, que são Deus, que nos incentiva, que nos dá a força. E que em relação ao dom profético da revelação, quem não tem, fala de quem tem. Né? A pessoa que ela diz que ela ignora os dons espirituais e prioriza apenas a palavra, ela está errada. Não é quem não tem critica quem tem. É assim, quem tem não é omisso, não é covarde e não aceita quem diz que tem e não tem. É diferente, a aplicação é outra, tá? Porque a Bíblia diz que, aliás, a Bíblia é letra e a Bíblia é fogo. A Bíblia é palavra de Deus e é manifestações. A gente vê na trajetória de Jesus Cristo momentos que Jesus ensina, momentos que Jesus cura, momentos que Jesus liberta, momentos que Jesus traz o ensinamento. Você vê ali Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, Jesus ressuscitando a viúva de Naim, ao filho da viúva de Naim, aliás. Você vê Jesus ali curando o cego de Jericó, ressuscitando Lázaro, mas você vê Jesus trazendo o povo para o sermão da montanha, você vê Jesus ensinando, porque eu não concordo com o culto que ele tem apenas a revelação. Eu concordo com o culto, sim, que tem a palavra, que é priorizada a palavra e que tem a revelação. O que eu acho errado... Concordo. O culto pode ter visão, revelação, profecia da parte de Deus, a gente acredita nisso. Só que a prioridade é a ministração da palavra. Se tem visão, revelação e profecia da parte de Deus, glória a Deus e aleluia. Agora, todo culto, visão, revelação, profecia, todo culto, 1h30 de música, de louvor, meia hora mais 1 hora de revelação, profecia, e Deus mostrou, que Deus fez, que Deus me mostra, estou vendo um homem de branco, estou vendo um anjo, estou vendo não sei o quê, e a pregação está onde? É as pessoas me criticarem, ao menos ter ido a um culto meu, ter me visto pregar uma sequer vez. Aliás, as pessoas... culto meu, ele também não caiu muito legal. De repente ele colocou errado, eu entendi. Não estou criticando, porque o culto é do Senhor, o culto é pro Senhor. Nós cultuamos ao Senhor. Mas eu acredito que ele não quis colocar dessa forma de o culto é meu, entendeu? Pega um corte que eu posto ali no meu perfil de 1 sequer minuto, mas ela esquece os outros cortes de mensagem que eu tenho, apenas ela só critica o corte da revelação dos dons espirituais. Então, assim, Misael, está sendo muito atacado os dons espirituais, está sendo muito atacado o dom que Deus nos deu, e os profetas estão sendo perseguidos. Hoje em dia tem muito pastor que é Jezabel, né? A Jezabel não pensa que é você que usa o batom, o brinco, né? A Jezabel é aquela que mata o profeta, a Jezabel é aquela que persegue o profeta, que manda matar o profeta no deserto. Então vejo hoje muitos pastores que querem barrar o dom profético, o dom ministerial, não querem deixar as crianças se apoderar do altar, né? Aliás, ocupar o altar, porque tem medo, né? De agenda, de alguma coisa. Mas a Bíblia diz, as pessoas que não querem que uma criança suba no altar, pregue a palavra de Deus, ela tem que tirar da Bíblia a menina da casa de Naamã, ela tem que tirar da Bíblia Samuel, ela tem que tirar da Bíblia Davi, ela tem que tirar da Bíblia o menino com 5 pães e 2 peixinhos, se não fosse por ele, a multidão ia morrer de fome. Mas se pegar bem legal ali, eles não eram pregadores, eles não pregavam. A gente está falando de pregar a palavra de Deus, eles não pregavam.
Ela se tirar da Bíblia, Jesus dizendo, deixai-vos vir a criança até a mim, porque delas são o reino dos céus. E um importante texto que diz assim, que os apóstolos que estavam barrando as crianças de vir ao reino dos céus. Ou seja, é pessoas que se intitulam de Bíblia, se intitulam de apóstolos, se intitulam de pessoas que são sabichões da Bíblia Sagrada e que estão barrando o agir de Deus. Se Deus usou ora uma mula, por que Deus não pode usar uma criança de 12 anos, 14 anos, ou seja lá quantos anos ela tiver? Mas você sabe que todos esses exemplos que você citou relacionados a crianças, nenhuma delas pregava, né? Eita, o telefone até caiu. Sem dizer que a mula pregava, foi um despertamento para Balaão. Como foi essa história aí? Ó, já comenta aqui o que você acha, tá? Oi? Desses exemplos que você citou relacionados a crianças, vem as minhas criancinhas e etc e tal, nenhuma dessas crianças estavam pregando, estavam no altar pregando. Elas pontualmente contribuíram. O menino do Pães, sim, contribuíram, mas foram... Nenhuma estava pregando o evangelho como os apóstolos faziam. Então, só que assim, foram contribuintes, foram vasos usados no altar de Deus. Se fosse um menino com 5 doses de 2 peixes, a multidão morria de fome. Deus usou ele. Ele tinha ali o que ele tinha. Jesus pegou o que ele tinha e multiplicou para a multidão. Mas se o problema foi esse, eu vou para a Bíblia. Jesus com 12 anos, então chegando, pois, e visto Jesus na porta do templo, sentado, ensinando. Quem que ele estava ensinando? Assim, se eu não estiver enganado, Lucas capítulo 2, versículo 46, não vai dizer que ele estava ensinando. Tem outros textos dizendo que ele estava ensinando. Mas, quando ele está na sinagoga, como jovem, já que ele está falando de idade, com 12 anos, ele estava ouvindo, tá? Ele estava ouvindo os sábios da época que ficaram assim meio que abismados com ele pela sabedoria que ele colocava as palavras. Ó, contradição. Eram os da sinagoga, era quem tinha Bíblia. Ou seja, como que uma criança de 12 anos está ensinando quem estuda 30, 40, 50 anos aqui? Mais uma vez eu repito, Jesus não estava ensinando, Jesus estava ouvindo, aprendendo e indagando algumas coisas. De carreira bíblica, de Torá e por aí vai. Porque ele era a sabedoria estava nele. Como pegaram agora dizendo assim, você leu a Bíblia? Já li algumas vezes. Você leu a Bíblia toda? Não li, porque as poucas vezes que eu li a Bíblia já me dá respaldo de pregar a Bíblia. Porque a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. As pessoas hoje criaram-se de formas, de tabus, de barreiras, de muralhas, para as pessoas estar podendo no altar. Se você tiver uma estatura, você pode estar no altar. Se você tiver formações teológicas, que eu não sou contra, tem que ter, e por isso que eu estudo, você pode estar no altar. Se você não tiver ali tal coisa, você não pode estar no altar. Se você não tiver tal coisa, você pode estar no altar. Deus não está baseado naquilo que os homens levantam. Deus não está formado nas barreiras que o homem cria para as pessoas falar da palavra dele. Deus levanta quem ele quer, do jeito que quer, da forma que quer, do jeito que quer, na hora que quer, no lugar que quiser e aonde ele quiser. Então, Samuel profetiza, ele é o único. Juiz, profeta e sacerdote. Davi é rei. Só que Davi é autor de vários salmos da Bíblia Sagrada. Ou seja... Mas não quando era jovem. Depois de muitas coisas, de muita vivência, depois de muitas experiências e maturidade, a gente tem que entender. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou trazendo para vocês aqui que hoje, ô Misael, as pessoas criaram esses grilos para poder pregar a palavra de Deus, que eu acho totalmente errado. De novo, esse exemplo que você citou de Jesus, ele também não estava pregando, né, Miguel? Ele não estava evangelizando. Pior ainda, ensinando. Não, mas ele estava discutindo, mostrando o que ele entendia da Torá na sinagoga. E é o que nós estamos fazendo. Pronto, eu não estou procurando meios para desqualificar o fato de você pregar. Mas eu queria que você mostrasse, por exemplo, exemplos na Bíblia em que uma criança estava pregando o evangelho para outras pessoas, pregando o evangelho do reino. Porque a maior divergência que se tem em relação quando vê você e outros adolescentes que pregam, na maioria das vezes as críticas são porque, poxa, por que essa criança não está sendo criança? Por que esse adolescente não está sendo adolescente ao invés de estar se entregando agora tão cedo? Assim, meus irmãos, o vídeo é muito longo, tem mais de 1 hora, tá? Você pode
ver, assisti-lo de forma completa, sem as minhas interrupções, no canal O Fuxico Gospel, de lá, nosso amigo Isael Nascimento, tá? Então, espero ter produzido algo de crescimento para a tua vida. Lembrando, nós, às vezes, erramos, colocamos palavras erradas, tomamos atitudes erradas, é uma falha que nós temos como seres humanos, mas o negócio é a gente trocar palavras, mas querendo falar sobre algo verdadeiro, algo certo, e não usar as palavras com mentiras, com falsidades e com enganos, tá? Te agradeço por ter ficado até o final, vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe.